Olha só, convidadas reunidas no sofá. Você tá sentadinho por aí, sentada? Vem pra cá porque agora é hora de conferir mais um pouquinho do nosso querido documentário A Máquina Humana. Olha só, hoje é o quarto e último dia que a gente vai exibir aqui essa série maravilhosa. Você vai entender mais da importância de fazer a manutenção correta do corpo. Bora acompanhar junto? Tá começando. Você provavelmente sabe que de tempos em tempos é necessário levar um carro para fazer a manutenção no mecânico. Esta recomendação está lá no manual do proprietário e se você não quer ter dor de cabeça, é melhor fazer o que ele manda. Este carro aqui, por exemplo, já está encostado faz um tempo e precisaria de um bom trabalho para voltar a funcionar. Sem falar no dinheirão necessário para ver essa máquina sobre rodas de volta nas ruas. De maneira semelhante, negligenciar o cuidado com o nosso corpo por longos períodos, sem praticar exercícios físicos ou adotar hábitos saudáveis, pode resultar em sérios problemas de saúde que podem limitar significativamente nossas capacidades e demandar altos custos para serem tratados. Aqui no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia, encontramos essas árvores gigantes que se erguem ao céu, podendo chegar a mais de 115 metros de altura. Sua presença testemunhou a passagem de séculos. Existem registros de que as sequoias vivem há mais de 3.200 anos. Elas realmente são um símbolo de resistência e longevidade. Essas plantas, elas estão programadas geneticamente para ter um crescimento contínuo por dezenas de anos, centenas de anos. Elas se adaptam às variações climáticas de cada estação. Então, quando chega o inverno rigoroso, já no outono, elas já começam a se preparar para isso, elas começam a entrar num processo de dormência. Então, todo o metabolismo vai baixando, vai baixando, vai baixando, e aí as atividades celulares ficam quase zero. E isso preserva essa planta por 3, 4 meses durante todo o inverno. Aí quando chega a primavera, a água então volta a esse estado líquido, elas começam a absorver a água e ativam o metabolismo. Aí um fator importante do ponto de vista anatômico é o fato dessas plantas terem no tronco uma casca espessada. Então essa casca espessada protege a planta contra o excesso de frio. Então, um isolante térmico. Quando ocorre temperaturas muito elevadas ou no período de queimadas, esse tronco protege também os tecidos mais internos contra o excesso de calor. Aqui em Hollywood, na calçada da fama, com os símbolos de sucesso e beleza eternizados nessas estrelas espalhadas pelo chão, nos lembramos que a verdadeira estrela da longevidade não apenas brilha, mas irradia saúde de dentro para fora. E nessa jornada, para a compreensão da qualidade de vida e dos segredos da saúde, resolvi me encontrar com Loida Medina, uma médica de 86 anos que é um exemplo de longevidade. Então, o que a senhora está fazendo hoje? Bem, estou preparando uma salada com diferentes tipos de vegetais e também feijões, porque feijões são muito bons para nós. Vamos começar com os tomates. Isto é salsa fresca, isto é pepino. Você pode usar cebolas roxas também e pimentões de diferentes cores. Isto é pimentão vermelho. E depois temos abacate. O abacate é muito bom, então você pode começar a fazer isso. Depois disso tudo, eu comecei a ler sobre muitas coisas e comecei a experimentar, a cozinhar sem usar muito açúcar, diminuir o sal,
sem muita gordura. E então eu li sobre outros alimentos que podem proteger seu corpo contra a inflamação. Porque a maioria dos alimentos que consumimos são alimentos com muitos produtos químicos e conservantes. Então, sendo médica, fez a senhora mudar a maneira como tratava os outros e não apenas você mesma. Isso mesmo, isso mesmo. Para quem busca a longevidade, os hábitos são mais importantes do que a genética. E eu queria destacar pelo menos 3 hábitos principais sem os quais é impossível pensar numa vida longeva com qualidade. Primeiro, a alimentação. A alimentação é a base de tudo. Temos que focar em comer alimentos de verdade, alimentos de origem vegetal, na quantidade correta, preparados de maneira simples. Isso é fundamental para a saúde. O segundo hábito é o exercício físico regular. E o terceiro pilar é o sono. Não há como ter saúde sem momentos de restauração. E esse sono precisa ser de profundo, precisa ser de boa qualidade e precisa ser na quantidade correta. Para um adulto, pelo menos 7 a 8 horas por noite. Eu tenho um paciente de 60 anos que já está na cama, já está na cadeira de rodas, já desistiu da vida porque tem muitas doenças. E nós temos o outro paciente, aquele que cuidou, aquele que se exercitou a vida toda, que cuidou da dieta, que está 60 anos e parece 40. Está correndo maratonas, está subindo o Everest. A diferença é nítida. A diferença é o que foi feito quando essa pessoa era mais nova. Muitas pessoas se tornam às vezes vegetarianas, comem saudável, mas não tem uma musculatura de boa qualidade. E essa falta da musculatura vai fazer com que você tenha menos capacidade de respirar, não é? E aí tem muito mais risco de ter pneumonia, você vai perder autonomia, porque se você não tem musculatura nas pernas, você vai perder a qualidade de vida, porque não consegue subir escada, não consegue caminhar. Então, exercício físico para manter a musculatura é fundamental. Eu escolhi um exercício que eu amo e que não preciso ser forçada a fazer. Algumas pessoas escolhem um exercício e odeiam todos os dias que o fazem, não é? Este aqui eu amo. Você não precisa me forçar para fazer. Nós nos ligamos, falamos, vamos jogar, mesmo que não seja a hora de jogar. Então eu amo isso porque envolve muitas pessoas. Eu gosto disso. Esse é um ótimo remédio de dormir para mim. Eu jogo até por volta das 9 horas da noite. Depois vou para casa, tomo um banho quente e vou para a cama. Eu sempre pratiquei muitos esportes na minha vida, sabe? Mountain biking, joguei um jogo chamado Ultimate Frisbee. Mas para mim, o que descobri quando comecei a jogar pickleball, que foi apresentado a mim pela minha mãe lá em Michigan, ele adicionou aquele aspecto social que, sim, eu tinha amigos e tudo mais quando praticava outros esportes, mas o pickleball leva isso a outro nível. Digo, de mountain biking, sim, eu estava com amigos, mas ainda estava meio sozinho. Quer dizer, você está pedalando, a não ser que esteja em um grupo. Mas com pickleball, estou sempre cercado de amigos. Aqui no Centro de Bem-Estar da Universidade Andrews, vou me encontrar com Gretchen Krivak, diretora da Ciência do Exercício, para entender mais sobre os benefícios de se exercitar em grupo. Exercício em grupo pode, antes de mais nada, ser mais divertido se exercitar com outras pessoas, e há esta questão de responsabilidade, que é realmente a chave quando se trata de exercitar em grupos, ou pelo menos com um parceiro ou amigo, porque o exercício às vezes pode ser intimidante ou chato para alguns. E assim isso dá aquele senso extra de responsabilidade, sabendo que alguém está contando com você para estar lá. Descobrimos que o exercício pode ser muito impactante para doenças cardíacas. Ele ajuda a mover o sangue e os nutrientes pelo corpo de forma mais eficaz. O coração se torna mais eficiente. Ele bombeia de forma mais equilibrada. Não vai dar batidas pequenas, vai dar batidas maiores. E distribuir o sangue e os nutrientes de forma mais completa por todo o corpo. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo.
Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Loma Linda, na Califórnia, é uma cidade que se destaca não só pela sua paisagem pacífica e clima ameno, mas principalmente por ser uma das poucas que transpira longevidade. As pessoas que vivem aqui desafiam as normas convencionais de envelhecimento e saúde. Vários estudos foram e têm sido realizados para entender por que essas pessoas vivem mais e melhor. E para entender mais sobre elas, vim até a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, para me encontrar com o Dr. Gary Fraser, que é diretor dos estudos de saúde adventista. A primeira envolveu cerca de 22 mil adventistas, apenas do estado da Califórnia, e foi focada no impacto de fumar ou não fumar, porque éramos não fumantes. E houve outro grande estudo de fumantes atuais não adventistas, é claro, o que foi uma boa comparação. O segundo estudo começou por volta de 1978 ou 1980 e envolveu 34 mil pessoas na Califórnia, todos também adventistas. Então, nosso terceiro estudo começou em 2002 e ainda está meio que em andamento e envolveu cerca de 96 mil adventistas de todos os Estados Unidos e também alguns no Canadá. E assim também pudemos fazer perguntas sobre a maneira como eles viviam suas vidas em mais detalhes e descobrimos que os adventistas que seguiam mais fielmente o que a igreja recomendava, basicamente, e cada vez mais o que a ciência também recomendava, na verdade, a partir de estudos de não adventistas, descobrimos que esses adventistas mais fiéis estavam ganhando cerca de 10 anos extras. A chave para a manutenção da saúde em Loma Linda é uma combinação de fatores que envolve alimentação saudável, exercício físico, conexões sociais e um forte componente espiritual. Tudo baseado em princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual fazem parte a maioria dos moradores aqui. O cuidado com a saúde, ele requer um propósito. Para uma pessoa se cuidar, para ela acordar todos os dias de manhã e se alimentar bem, fazer atividade física, né? Ela ter cuidados de saúde, evitar substâncias tóxicas, ela precisa ter uma razão para viver, ela precisa ter um porquê. E esse porquê é muito importante. Todos nós que estamos vivos temos um propósito ainda a cumprir. Deus tem uma missão para cada um de nós. A manutenção da nossa saúde transcende o cuidado individual e se aprofunda no tecido das relações humanas. Cientificamente falando, as pessoas que têm fortes laços sociais e vínculos afetivos conseguem diminuir ou lidar melhor com o estresse, desfrutando de saúde mental. E essas pessoas que têm relacionamentos significativos também vivem mais. Veja essas sequoias, por exemplo. Tanta força e imponência são transmitidas por sua altura e longevidade extraordinárias. E elas não dependem tanto de raízes profundas como era de se esperar, mas de uma rede interligada, formada pelo emaranhado de raízes de suas árvores vizinhas e irmãs, as outras sequoias do parque. Por elas estarem umas amarradas às outras, isso dá uma enorme resistência a todas elas. O fato de elas estarem ligadas, o fato de elas adaptarem todo o metabolismo delas às variações climáticas, o fato de elas se protegerem na hora certa e crescerem na hora certa, tudo isso contribui para que elas possam viver séculos, séculos e séculos. De muitas maneiras, os relacionamentos que cultivamos moldam nossa existência. O relacionamento vertical com Deus, semelhante às sequoias que se erguem em direção aos céus, nos sustenta e guia. Enquanto nossos laços horizontais com os outros requerem prática constante de tratos sociais como o perdão, a humildade e a celebração da vida em comunhão. A manutenção da nossa vida também depende de fatores como exames periódicos. Sabe aqueles check-ups? Eles ajudam a verificar se está tudo bem ou se algo está precisando de atenção.
No universo dessas máquinas sobre 4 rodas, a falta de cuidados regulares como trocas de óleo, verificações de pneus e manutenções do motor vai aumentar também o risco de problemas mecânicos. A negligência pode resultar em superaquecimento do motor, falha da transmissão e, no pior dos cenários, o veículo pode parar completamente, deixando o motorista em situação perigosa. Você fazer as manutenções, né, e as trocas, como recomendado pelo fabricante, é fundamental para que esse veículo dure muito mais tempo, né? Então, acho que é algo que vai ter um payoff, né? Vai te pagar através do tempo você fazer a manutenção, troca de óleo, trocar os componentes que estão previstos para serem trocados depois de X mil quilômetros. Isso vai, no longo prazo, te pagar por isso. É fundamental encarar a manutenção regular da nossa máquina humana não como uma opção, mas como uma necessidade essencial. Assim como cuidamos de nossos carros para garantir que eles nos levem aonde precisamos ir, devemos cuidar do nosso corpo para garantir uma vida longa e ativa. Mesmo quando a gente adota um estilo de vida super saudável, nós ainda estamos sujeitos a algumas doenças. E é muito importante nós fazermos exames que vão detectar essas doenças precocemente. Mas, doutora, minha dieta é impecável, eu faço exercício físico, eu faço tudo que está no checklist, né? Todos os quadradinhos da lista eu marco. Por que eu tive câncer? Ou por que eu tenho esse problema agora? E tem muitas vezes nós não sabemos. Pode ser história na família, pode ser algo hereditário por muitos anos, ou às vezes acontece. Nós não sabemos. Mas é importante que se detecta cedo, trata cedo, cura cedo, deu. Deus nos deu este corpo, que é um sistema interconectado. Então, eu acho que tudo que recebemos de Deus, devemos cuidar e manter bem. Acho que, por um lado, é um presente que temos, mas também acho que devemos perceber que somos administradoras desse presente. E, nesse sentido, manter este corpo bem para a sua glória. Acho que esse é um aspecto. O outro é que quanto mais equilibrado e otimizado o nosso sistema funcionar, quanto mais eficientes somos quando se trata de servir outras pessoas, cuidar dos nossos filhos, viver nossas vidas, servir a Deus. E assim podemos ser mais eficientes e também podemos fazê-lo por mais tempo. O impacto da saúde na área espiritual é o aspecto motor mais importante de todos. Ele vai influenciar todas as perspectivas da vida. Nutrir uma espiritualidade prática, através da oração, por exemplo, promove uma harmonia essencial entre mente, corpo e espírito, aumentando nossa resiliência e capacidade de enfrentar desafios. O nosso cérebro, ele quer evitar a dor e ele busca prazer o tempo todo. Estou falando de 2 grandes funções do cérebro. A oração, ela cumpre com essas 2 funções. Ela provoca prazer, porque ela ativa o nosso sistema de recompensa. Olha que coisa mais linda! Então, quando a oração ativa o nosso sistema de recompensa, libera dopamina, que traz alívio, relaxamento, a certeza de que a vida vai dar certo. E também atua a oração nos nossos centros de alívio da dor. Então, a oração também é analgésica, alivia a dor. Aqueles pacientes com depressão, quando eles têm uma rotina de oração, a oração pode ajudar na recuperação desse paciente, ok? Que não tem nenhuma relação de que se está com depressão é falta de oração. Não é esta relação, mas que a oração pode ajudar. Assim como este carro que falha em cumprir a sua função básica de se locomover quando está parado, também uma vida focada apenas em seguir orientações de saúde, como se alimentar de maneira saudável, praticar exercício físico e dormir bem, sem um propósito maior, acaba sendo uma existência vazia. Então, que tal colocar o pé na estrada? O caminho é sempre dinâmico, com suas retas, curvas, subidas e descidas. Por vezes,
os desafios são gigantescos e intensos, mas com saúde e a companhia de Deus, eu me torno mais forte e novos horizontes são conquistados. O grande projetista e criador da máquina humana nos deu uma recomendação: sê tu uma bênção. Quando cuidamos da nossa saúde e compartilhamos as riquezas das nossas experiências, inspiramos outros a experimentarem também uma vida mais leve. Nossos caminhos se cruzam, tecendo vínculos indestrutíveis, pulsantes e cheios de vida. Essas conexões representam a essência mais profunda da nossa jornada neste mundo, até que a grande esperança se cumpra, o dia em que o Supremo Criador recriará nosso mundo perfeito. Será nesse cenário glorioso e eterno que, enfim, vamos utilizar todo o potencial da incrível máquina humana. Uau! Eu espero muito em breve poder desfrutar disso que Deus planejou e preparou pra gente. E que é a esperança que nos move, né? Amém, incrível. Olha, mas até lá a gente precisa fazer a nossa parte. Tem muita coisa e coisa boa que a gente pode fazer. Muita coisa. Ó, seguinte, cada episódio desse documentário mostrou como o nosso corpo é essa máquina incrível. E se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto e cuidar melhor do seu corpo, então tá na hora de pedir a sua revista Esperança, a Máquina Humana. Tá aqui, ó. Basta você ligar para cá para receber a sua aí sem custo nenhum. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode pedir a sua pelo WhatsApp. Manda aqui uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 44 49. E se durante essa semana você perdeu algum episódio do documentário A Máquina Humana, você pode assisti-lo na íntegra. Basta encontrar ele lá no nosso canal do YouTube. Vai lá. Corre, tem muita coisa linda para você rever e para compartilhar também com outras pessoas. youtube.com/Vida e Saúde NT, tá? Você vai encontrar lá documentário A Máquina Humana. Tá fácil de ver porque tem todas essas cores, tem esse personagem aqui feito de alimentação saudável. Você encontra e pode rever e compartilhar por lá também. Bom, tem receita hoje por aqui, faz parte dessa manutenção do nosso corpo, da nossa vida, uma alimentação boa. Então a gente vai propor essa torta de legumes com massa integral para você hoje por aqui. Olha só, já deixa o seu caderninho de receitas aí no jeito para você poder anotar e fazer essa delícia. É rápido, a gente vai ali e volta já com mais nesse Vida e Saúde especial Máquina Humana para você.